É bem comum no mundo da fantasia, quando nós estamos falando de literatura, acabar falando de escritores da língua inglesa, né? Sejam americanos, sul-africanos, como é o caso de Tolkien, ou britânicos, que também é bastante comum. Porém, em algum momento, grandes escritores acabam fazendo obras muito interessantes que, inclusive, transcendem a literatura. É o caso do Andrei Sapkowski, esse nome horrível, desse livro aqui, O Último Desejo, As Aventuras do Bruxo Geralt de Rivia, que no caso é a grande inspiração, na verdade a inspiração completa do jogo The Witcher, que é um grande sucesso dos games da atualidade. E hoje eu vou falar um pouco sobre essa história, sobre esse livro para vocês aqui no Magic Book. O Último Desejo conta a história de um bruxo chamado Geralt de Rivia. O Geralt ele é um matador de monstros, ele é um caçador e matador de monstros. Isso porque ele é um bruxo. Nesse mundo criado pelo Sapkowski, que é polonês, o Geralt ele viaja por esse mundo medieval, muito inspirado na Europa medieval, não tem como, em que monstros e pessoas convivem, né, de uma maneira, não vou dizer que pacífica, na verdade tem nada de pacífica, mas de uma maneira em que eles realmente coexistem, assim. Se você não for no lugar onde um monstro está lá no pântano, provavelmente você não vai ser morto por ele. E é muito interessante o que vai acontecer durante ao longo dessa história sobre essa questão desses monstros. Os bruxos, eles são uma ordem muito antiga, que data de centenas de anos antes do próprio Geralt, que caçam esses monstros, né? Eles são homens moldados, eles são mutantes, por quê? Porque eles são, desde crianças, eles são treinados e passam por experiências mágicas, que as crianças que sobrevivem a essas experiências, inclusive sobre sendo envenenadas, sofrendo de magias que podem matar, as crianças que sobrevivem a esse treinamento acabam se tornando bruxos. O Geralt é exatamente um exemplo disso. O Geralt não é exatamente um humano, ele não é exatamente um humano. Ele tem algumas características diferentes. Ele tem olhos que eles podem se adaptar tanto à escuridão quanto à luz clara, de acordo com... Em alguns segundos ele já consegue se adaptar, que são olhos felinos, né? Na verdade acho que são reptilianos. Fica meio confuso, mas eu acredito que sejam olhos reptilianos. E ele ganha dinheiro matando esses monstros. Ele recebe chamados, avisos, ou ele mesmo encontra em algum determinado momento pedidos, né, de recompensa para matar determinados monstros. Ele é muito bom fazendo o que faz, ele é lendário no que faz, ele é conhecido como Geralt de Rivia, The White Wolf, né, o Lobo Branco, e ele faz o negócio acontecer. Se eu fosse fazer uma analogia sobre o Geralt de Rivia, ele é muito parecido com o Caça-Feitiço da história do Joseph Delaney, que eu já comentei o livro 1 e o livro 2 aqui, só que numa versão bem adulta, assim. O livro em si, ele tem um viés muito forte sexual, né? Tem muitas cenas de sexo, e dentro dessas cenas de sexo, as mulheres, obviamente, são muito importantes nessa história. Vão acontecer algumas coisas muito interessantes. O Geralt, ele mata monstros, que eu já falei pra vocês, e a história, o início do livro começa ele indo numa missão. Essa missão é a missão em que um rei, um duque, propõe que um monstro seja derrotado, seja pare de fazer as atrocidades que ele está fazendo, que basicamente é comer pessoas. Esse monstro que é um Stringe, a Stringe é como se fosse um tipo de vampiro monstruoso, assim. Na verdade, é uma mistura entre vampiro e lobisomem, na minha opinião. Foi mais ou menos o que eu imaginei. E ah, o Geralt vai lá para matar a criatura. O que acontece é que, em geral, bruxos matam monstros. Mas o Geralt ele recebe a missão mais importante do que isso. Ele não pode matar o monstro. Na verdade, o monstro ele tem que salvar o monstro de uma maldição. Existem diferenças consideráveis
na profissão de um bruxo. Existem monstros nesse mundo. Acredito que existe até um momento demônios também, se eu não me tem algum momento falando sobre isso. E existem seres humanos amaldiçoados, né? Um homem amaldiçoado pode se transformar no monstro, mas não necessariamente ele tem que morrer por isso, porque talvez ele não tenha controle sobre as suas ações, né? Ele não esteja consciente por estar fazendo isso. E um bruxo também, além de matar, pode desfeitiçar esse monstro. Não necessariamente ele vai deixar isso acontecer de uma maneira muito fácil. Em geral, o jeito mais fácil de se cumprir uma missão é justamente arrancando a cabeça fora do monstro, chegando lá e pegando essa recompensa. Mas nesse caso, a recompensa não seria paga pelo Geralt se ele matasse o monstro. Apenas se ele desenfeitiçasse a criatura, a pessoa que se tornou essa criatura. Porém, do outro lado, existe um grupo de pessoas que querem que ele mate o monstro. Não quer, não. Que história é essa? Desenfeitiçar. Não precisa disso, não. Mate. E aí ficam os dois lados. Como ele é um caçador, e ele é um caçador de recompensas, tem um grupo de pessoas que quer pagar uma quantia X para ele matar, e tem uma outra pessoa que quer pagar o triplo disso, mas que ele não mate. E aí ele vai pensar, então, o que é mais fácil? Se é simplesmente ganhar esse dinheiro e matar, o que é melhor, ou desenfeitiçar, que é mais difícil. Em torno dessa história, essa é a primeira aventura dele. Depois disso vão acontecer coisas ainda que torna a história mais interessante. A história ela vai começar com muita ação, né? Você não vai entender muito o que está acontecendo, fica parecendo uma coisa meio só caçador de monstros, parece que não tem nenhum tipo de densidade, parece que é uma coisa muito bem superficial, o que não é verdade. O Andrei Sapkowski ele tem a intenção, na verdade, de te colocar desse mundo de uma maneira rápida, né? E com o tempo é que ele vai explicar, mas bem mais para trás do livro, explicar o que está acontecendo. Uma das coisas legais desse livro é que ele não é um livro tão novo, já tem algum tempo, e ele segue uma linha de alguns livros que têm feito algum sucesso atualmente, que são aqueles livros que misturam os contos dos irmãos Grimm, ou os contos da Disney, com histórias mais pesadas, né? Histórias que têm a ver com o próprio mundo da magia, mas principalmente uma coisa mais dark fantasy. Esse livro em si, ele é muito dark fantasy, né? E é por isso que ele é muito legal. Eu adoro livro de dark fantasy, como eu já falei para vocês, mas é difícil escrever livro de dark fantasy bom. Esse é um caso deles. O livro, ele é pequenininho, pessoal, certo? Ele é bem pequeno e tem essa capinha que eu achei muito simpática. Apesar de ser pequeno, ele tem aqui em torno de 310 páginas, acho um pouco mais, 320 páginas. O livro dele, o preço dele não é preço de livro pequeno, é carinho, R$40, R$38. Se você vasculhar na internet, você consegue um pouquinho mais barato, mas ainda assim, pro tamanho do livro, não é um livro barato, ainda mais porque as folhas são aquelas folhas ofício mesmo, branco, né? E eu achei as letras um pouco apagadas, minha opinião. Mas mesmo assim a leitura é muito interessante. A tradução, eu não peguei o livro em polonês, né, nem em inglês, mas até onde eu vi não tinha nenhum problema, nenhum erro sério de gramática, até que é um livro bem cuidado. Até porque, enfim, é Martins Fontes, né? É uma editora que eu respeito pelo fato de ser uma editora que já investe na fantasia há muito tempo, porque foi a primeira que trouxe Senhor dos Anéis aqui, Nárnia. E aí trouxe esse livro que não é muito divulgado por ele em si, mas que ele tem um apelo forte, midiático. Por quê? Porque, como eu falei na abertura, esse livro é o livro que se inspirou, que se baseia a série de jogos The Witcher, né? Que é um grande sucesso dos games. E eu tive a oportunidade de jogar só o primeiro. O primeiro, ele é um jogo, além de ser muito divertido, ele é exatamente a história desse livro. A diferença de um jogo, obviamente, para o livro é que você nunca vai conseguir abordar as questões psicológicas, as questões emocionais dos personagens. E eu acabei tendo uma opinião totalmente diferente do que eu tinha do Geralt de Rivia nesse livro, porque eu tinha do jogo. No jogo, ele é exatamente o que a sinopse aqui de trás do livro está dizendo. Geralt de Rivia é um bruxo, um feiticeiro cheio de astúcia, um matador impiedoso, um assassino de sangue frio e treinado, desde a infância para caçar e eliminar monstros.
Seu único objetivo, destruir as criaturas do mal que assolam o mundo. Um mundo fantástico criado por Sapkowski com claras influências da mitologia eslava. Um mundo em que todos os que parecem monstros são maus. Não, todos aqueles que são monstros não necessariamente são maus, né? E nem todos aqueles que parecem gente boa são realmente anjos. Enfim, ah, eu acredito que ao ler esse livro eu discordei bastante dessa sinopse. Lógico que é uma sinopse para você talvez criar interesse, mas não tem muito a ver com o personagem principal. Primeiro que o Geralt, tudo bem, ele é um bruxo, né? De fato, um feiticeiro. Eu não acho que ele tem muita astúcia, na verdade. É até estranho porque você vai ver um livro onde o personagem principal é até meio burro, assim, ele faz umas besteiras. Principalmente quando essas besteiras estão diretamente relacionadas à mulher. As mulheres enganam muito fácil ele aqui. E as mulheres são bem legais nessa história. Um matador impiedoso? Não achei ele um matador impiedoso também. Achei, na verdade, que ele até tem bastante peninha dos monstros. Existem vários capítulos que ele vai se perguntar se ele realmente deveria estar matando. Na verdade, ele se pergunta sobre a própria profissão dele. Por que, é que ele está fazendo isso? E vai ter outras questões também que não necessariamente ele quer ser um bruxo. Mas, na verdade, uma coisa que eles não falam aqui, que é o principal desse livro, é justamente as princesas da Disney, as princesas, as personagens dos contos dos irmãos Grimm. Aqui elas são totalmente diferentes e elas estão aqui. Você vai ver então Branca de Neve, você vai ver Bela e a Fera, você vai ver N outros personagens que eu não vou contar porque o grande barato desse livro é justamente você identificar, encontrar, descobrir quem é quem no mundo das histórias dos Grimm que são colocados aqui. E principalmente, essas personagens vão lhe chocar pelo rumo que elas vão tomar aqui. Muita coisa é diferente, mas mesmo assim é bem divertido ler. Como falei para vocês, são 320 páginas de muita diversão. O livro é muito bom, mas eu achei ele pesado. Você não lê para crianças porque ele tem muita cena de sexo, muita coisa assim. E para quem já é mais, né, gosta de coisas assim mais picantes, o livro é bem legal. Muita violência, muito sangue, muita morte. No caso, é um dos livros que mais eu já vi abordar o mundo mágico de maneira adulta. E até por isso eu adorei. Gosto muito de livros assim, que tenham essa necessidade de sair um pouco do lugar comum. Também gosto dos clássicos. Mas enfim, é isso, pessoal. E eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Quem gostou, compartilha, se possível, né? Curtam. E até a próxima. E uma coisa que eu vou também... eu nunca falo isso, pessoal. Eu tenho o Scooby, que hoje é uma rede social sobre livros. E toda vez que eu compro livros, eu coloco lá, eu posto os meus vídeos também lá, quando tem alguma matéria que já saiu sobre algum livro. Caso vocês queiram me acompanhar no Scooby, é o meu nome aqui, Fábio Moura, JH, tudo junto com acento agudo no ar. E vocês podem estar me acompanhando lá também, pessoal. Há também o grupo no Facebook, certo? Que se chama Resenhas Magic Book, que também está lá. Eu também posto os meus vídeos lá e faço dou algumas outras informações sobre capas de livros, sobre livros que eu estou lendo naquele momento, a minha reação e a minha sensação ao ler esses livros. E é uma forma também de interagir mais com as pessoas que estão acompanhando o canal, do que só ter os vídeos semanalmente e às vezes alguém comentar alguma coisa e eu responder lá. Então você também tem essas duas formas lá de interagir, que é o Scooby, Fábio Moura, e também tem as resenhas Magic Book no Facebook. Tô lá, já tem uma galera que acompanha. Lá também você fica sabendo quando eu lanço um vídeo, geralmente eu posto lá. E falo sobre outras coisas também, como a literatura em si. É isso, pessoal. Esses dias também eu tive um prazer muito bacana, que foi dar uma entrevista no Diário do Nordeste, que é um grande jornal daqui de Fortaleza, Ceará. E falando sobre cultura geek, né, sobre livros geeks, né, nerds. E foi uma matéria muito legal, porque você tem a oportunidade de ver que isso está chegando no grande público, né? Naquelas pessoas que são formadoras de opinião. Eu que sou dono desse pequeno canal aqui, tive a oportunidade de falar um pouquinho sobre o meu trabalho.
e também sobre os nossos gostos, né? Meu e de você que está assistindo aqui. Então eu agradeço muito ao apoio de todo mundo que tem me ajudado bastante. Logo logo o probleminha da câmera, né? Que essa câmera aqui ainda tem essa qualidade meio baixa vai ser resolvido. E aí vai ficar um negocinho mais profissional. Eu agradeço mais uma vez. Pessoal, curtam, compartilhem, comentem. E um grande abraço e até mais.